No Evangelho de hoje, somos convidados a percebermos como é fascinante refletir sobre o impacto da palavra de Deus nas vidas humanas, comparando seu compartilhamento ao ato de semear. O semeador lança sementes sem saber exatamente como elas vão germinar. Assim, quando a palavra alcança alguém, somos testemunhas de uma transformação. Às vezes, a semeadura não resulta devido à resistência do outro ou à nossa própria abordagem. No entanto, quando a palavra se firma, a ação divina se revela em suas vidas. Pense em como você recebeu essa semente pela primeira vez e o impacto que teve em você. Ao testemunhar essa transformação, devemos nos permitir ser surpreendidos. Se encontrar dificuldades, busque permitir que a semente da palavra se estabeleça em sua alma e peça a Deus para guiá-lo na evangelização. A vida dos santos exemplifica essa profunda transformação pela graça divina. Que o Divino Espírito Santo nos ajude a sermos instrumentos de sua palavra e nos capacite a espalhá-la com humildade e amor. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Jesus disse às multidões: Assim acontece com o reino de Deus. É como se um homem espalhasse sementes na terra, e dormisse e acordasse, noite e dia, e a semente brotasse e crescesse, ele não sabe como. Marcos 4, do 26 ao 27. É maravilhoso ponderar sobre como a palavra de Deus impacta as vidas humanas. Esta breve passagem menciona uma comparação entre o ato de compartilhar a palavra de Deus e o processo de semear sementes. O semeador sai e dispersa as sementes no solo, observando como estas sementes germinam e se transformam em plantas frutíferas. A afirmativa enigmática diz: ele não sabe como. Da mesma forma ocorre com a palavra de Deus. Quando essa palavra é acolhida por alguém, somos privilegiados em recuar e testemunhar como ela se estabelece e altera suas vidas. Sem dúvida, às vezes podemos semear a palavra e ela não toma raiz. Isso pode resultar da resistência do coração do outro ou da forma como semeamos. Contudo, quando a semente da palavra de Deus se firma, devemos nos surpreender ao ver a ação de Deus na vida daquela pessoa. Reflita sobre isso em seu próprio contexto. Como foi o seu primeiro contato com a boa semente da palavra de Deus? Pode ter sido durante um sermão, um retiro, ao ler as Escrituras, através de um livro ou pelo testemunho de alguém. Pense em como você acolheu a palavra de Deus pela primeira vez em sua vida e qual impacto isso causou em você. Uma vez que a palavra de Deus se estabelece em uma alma, é um ato sagrado levantar-se noite e dia para acompanhar o crescimento dessa semente. Em particular, devemos nos permitir ser surpreendidos pela maneira enigmática com que uma vida é transformada, seja a sua própria ou a de outra pessoa. É inspirador observar a alma de alguém enquanto ela começa a eliminar o pecado, buscar virtudes, estabelecer uma vida de oração e crescer no amor divino. Se você achar difícil se conectar com isso, talvez seja o momento de deixar que a semente da palavra de Deus se estabeleça gentil e profundamente no solo fértil de sua própria alma ou de buscar em oração formas que Deus deseja utilizar você para semear essa semente no coração do próximo. Fazer isso exige uma grande disposição para as ações do Espírito Santo.
Requer que permitamos que Deus nos inspire a descobrir como colaborar com a sua mão na evangelização. Pense hoje sobre o mistério de uma alma que atravessa esse processo de transformação e crescimento espiritual. Se você encontrar dificuldades em achar tal exemplo para refletir, recorra à vida dos santos. Os santos representam algumas das mais eloquentes testemunhas daqueles que deixaram a palavra de Deus penetrar profundamente em suas vidas, tornando-se novas criaturas, moldadas pela graça divina. Considere esse testemunho transformador e permita que gratidão e surpresa o envolvam ao fazê-lo. Oremos. Meu Senhor transformador, sou grato pela forma como plantou a semente da sua santa palavra em minha vida. Agradeço pela transformação que operou em mim, pela libertação do pecado e pelo direcionamento ao caminho da santidade. Empregue-me, querido Senhor, para que eu possa espalhar essa semente na vida de outros e me conceda o privilégio de admirar sua mão, cheia de misericórdia atuando. Jesus, eu confio em vós.